Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Tauana e hoje vou resolver com vocês a parte de matemática da prova objetiva de escrevente técnico judiciário do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, feito pela VUNESP. Como são 6 exercícios no total, vou deixar indicado cada um deles na timeline aqui do YouTube. É só passar o mouse em cima para ver o número do exercício e clicar. Exercício 71. O Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa, já que em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Esse é um exercício sobre porcentagem. 100% corresponde a 1,8 trilhão. 1,8 trilhão é 1 trilhão 800 bilhões. Aí tem a casa dos milhares e depois a casa das unidades simples. 0,1% corresponde a x. 100x é igual a 0,1 vezes 1 trilhão 800 bilhões. Esses dois zeros aqui pode cancelar com esses dois zeros. Então, x é igual a 0,1 vezes esse número. Aqui basta multiplicar por 1 e andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, esse zero vai embora também. Então, fica igual a 1 bilhão e 800 milhões. Esse número ele pode ser escrito como 1,8 bilhão de reais. Alternativa E. Exercício 72. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nota igual a 10 menos D vezes 0,05 menos F vezes 0,2. Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e teve um total de erros, considerando digitação e formatação, igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será... Esse exercício é sobre sistema de equações do primeiro grau, e para isso a gente tem que encontrar duas relações envolvendo D e F. A primeira relação está aqui nessa parte do enunciado, que fala que o número de erros da digitação desse candidato superou o número de erros na formatação em 20. Então, D é igual a F mais 20. E a segunda informação está nessas duas linhas, que fala que o total de erros, considerando digitação e formatação, é igual a 28. Então, D mais F é igual a 28. Tem várias maneiras para resolver um sistema de equação do primeiro grau dessa forma. Nesse caso aqui, eu vou usar o método da substituição, que é substituir a primeira equação na segunda para encontrar o F. Então, vai ficar assim. O D é igual a F mais 20. F mais 20 mais esse F é igual a 28. Como todas as operações são de soma, então pode tirar os parênteses. Vai ficar 2Fs mais 20 é igual a 28. 2F é igual a... Esse 20 está somando, ele passa subtraindo. 28 menos 20 é igual a 8. E F é igual a... Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo. 8 dividido por 2, 4. Agora que a gente sabe o valor do F, pode substituir tanto na primeira expressão quanto na segunda para descobrir o valor do D. Vou substituir aqui na primeira. D é igual a F mais 20, o F vale 4. Então, D é igual a 24. Agora que a gente descobriu o número de erros de digitação e de formatação, basta substituir aqui na fórmula para descobrir a nota desse candidato. A nota é igual a 10 menos
D, que é 24 vezes 0,5, menos o F, que é 4 vezes 0,2. Vou fazer essa continha de multiplicação aqui do lado, que dá igual a 1,2. Então, a nota é igual a 10 menos 1,2 menos 4 vezes 0,2 é 0,8. A nota é igual a 10 menos 1,2 mais 0,8 dá 2. Então, a nota é igual a 8. Alternativa E. Exercício 73. Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes à inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diário de 0,3% sobre o valor da mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900. Já vou fazer uma pausa na leitura do enunciado para calcular quanto que é 0,03% de R$ 900. R$ 900 está para 100%, assim como o x está para 0,03%. 100x é igual a 900 vezes 0,03. Esses dois zeros pode cancelar com esses dois zeros. X é igual a 9 vezes 0,03, que dá 0,27. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Esse valor aqui é o juro simples diário. Então, em um dia, um morador tem que pagar 27 centavos de juros. Se ele atrasar 5 dias, a multa vai ser de 5 vezes 0,27, que é igual a 1,35. E como, em média, tem 45 moradores que atrasam o pagamento, então, 45 moradores pagam 45 vezes 1,35, que é igual a 60,75 por mês. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor. Até agora, a gente encontrou quanto que 45 moradores pagam de multa por mês se eles atrasarem 5 dias no pagamento do condomínio. Esse valor é de 60,75. Como o enunciado pede por ano, então a gente tem que multiplicar esse valor aqui por 12. 60,75 vezes 12, que é igual a R$ 729 por ano. Esse valor está entre R$ 700 e R$ 750, então a alternativa certa é a B. Exercício 74. A China é o país com maior volume total de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos 4 principais países na produção de energia solar no ano de 2020. Analisando-se as informações do gráfico, assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar dos Estados Unidos, Japão e Alemanha e a capacidade total de produção da China no ano de 2020. Esse exercício se trata sobre média aritmética simples e também razão. Sempre que é pedido para calcular uma razão, após essa palavra entre, o numerador vai ser a primeira informação e o denominador vai ser a segunda informação. Então, o numerador vai ser a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar dos Estados Unidos, Japão e Alemanha. A média aritmética desses 3 valores. Para calcular isso, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade que é 3. A soma desses 3 números no numerador vai ser igual a 196.200, dividido por 3 é igual a 65.400. E o denominador dessa razão vai ser a capacidade total de produção da China.
Então, o que ele quer que a gente calcule é 65.400 dividido por 254.300. Esses dois zeros dá para cancelar. E agora eu vou fazer essa continha aqui do lado. 2.543 não cabe dentro de 654, então coloca 0, e um zero aqui. 2 cabe 3 vezes dentro do 6. Mas, por causa desses outros números, eu acho que esse número completo vai caber só 2 vezes dentro desse número completo. Vou fazer um rascunho da continha aqui do lado. É isso mesmo, só cabe 2 vezes. Para continuar a conta, coloca mais um zero aqui. 2 cabe 7 vezes dentro de 14. Mas, pelo mesmo raciocínio que eu usei anteriormente, vou calcular esse número completo vezes 6, para ver se cabe 6 vezes dentro desse número completo. Por 6 ele passa, então vai ser por 5. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. 5 vezes 5, 25, com mais 2, 27. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Sobrou 1.825. Já vou parar a conta por aqui, porque eu acho que com essa aproximação a gente já consegue encontrar a resposta. 1/3 é igual a 0,3333 infinitamente. 1/6 é igual a 0,166 infinitamente. 1/5 é igual a 0,2. 1/4 é igual a 0,25. E meio é igual a 0,5. Então, essa razão ela é aproximadamente 0,25, que é igual a 1/4, alternativa D. Só por curiosidade, se a gente continuasse esse algoritmo por mais 2 casas decimais, a gente chegaria no número 0,2571 e ainda ia continuar. De fato, esse número aqui se aproxima mais a 1/4 do que a 1/5. Se a gente encerrasse essa continha considerando só a primeira casa decimal, a gente assinalaria a alternativa E e estaria errado. Por isso que tem que continuar o algoritmo da divisão até confirmar o resultado, que nesse caso se aproxima de 1/4. Exercício 75. O plano de reabertura do comércio de uma cidade, devido à pandemia de Covid-19, determinava a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. Número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividido por 7. Nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de um resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo número inteiro. Por exemplo, se o resultado for um número maior do que 12 e menor ou igual do que 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerado é 12. Se o resultado for maior do que 12,7 e menor do que 13, o número máximo de pessoas a ser considerado é 13. Uma galeria instalada nessa cidade possui área de circulação composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto um retângulo tem 20 metros de comprimento e o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Nesse caso, a ocupação máxima da área de circulação dessa galeria é... Vou fazer um esboço aqui da área de circulação dessa galeria. Poderia ser, por exemplo, assim, em que o lado desse quadrado tem 8 metros, o comprimento desse retângulo tem 20 metros e o comprimento desse retângulo maior tem 25 metros. Então, como todos os lados de um quadrado são iguais, aqui também vale 8 metros, aqui e aqui também valem 8 metros. E a área do quadrado é lado ao quadrado, que é 8 vezes 8, 64 metros ao quadrado. A área do retângulo é comprimento vezes largura. Essa largura aqui vale 8 metros, que é igual ao lado do quadrado. E a área é 8 vezes 20, 160 metros ao quadrado. Da mesma forma, esse retângulo aqui, ele tem
25 metros de comprimento e 8 metros de largura. E a área vai ser 25 vezes 8, que é igual a 200 metros ao quadrado. Logo, a área total dessa galeria é igual a 200 mais 160 mais 64 metros ao quadrado. 424 metros ao quadrado. Aplicando essa fórmula, o número máximo de pessoas ele vai ser igual à área de circulação 424 dividido por 7, que é igual a aproximadamente 60,5 pessoas. Aqui ainda tem resto, mas eu parei o algoritmo da divisão porque a primeira casa decimal já é 0,5, então tem que arredondar para o número para baixo, de acordo com as informações do enunciado. Nesse caso aqui, tem que arredondar para 60 pessoas, que é a alternativa D. Exercício 76. Nos últimos anos, a TV a cabo, a TV via satélite e o streaming têm disputado a atenção e a fidelização dos consumidores para os seus produtos e pacotes de serviços. Os gráficos a seguir apresentam o número de assinantes ao redor do mundo e o faturamento global anual provenientes das anuidades dessas três modalidades de tecnologia de entretenimento de 2016 a 2020. Considerando que o valor médio da anuidade resulta da divisão do valor do faturamento global pelo número global de assinantes, ou seja, pega a informação desse segundo gráfico e divide pela informação desse primeiro gráfico. Ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que, de 2016 a 2020, o valor médio da anuidade de serviço via satélite sempre foi, blá blá blá, que o da TV a cabo. Então, nessa primeira parte do enunciado, a gente vai comparar o valor médio da anuidade de serviço via satélite com o da TV a cabo nos anos de 2016 a 2020. Para calcular o valor médio da anuidade, pega essa informação do gráfico do faturamento global anual e divide pelo número global de assinantes. Então, vamos lá. O satélite é esse branquinho aqui no meio. Em média, o faturamento global anual está na faixa de 90 até 70. E o da TV a cabo está bem em cima aqui dos 110. Analisando agora esse gráfico do número global de assinantes, em média tem 200 milhões de assinantes via satélite e entre 500 a 600 assinantes da TV a cabo. Como essas informações estão bem comportadas, no sentido que está dentro de uma faixinha, não varia muito, a gente pode usar um valor médio para fazer a conta para todos os anos. Por exemplo, o valor médio da anuidade do serviço via satélite vai ser 80 bilhões de dólares, já que está nessa faixinha aqui, dividido por 200 milhões de assinantes. Dá para cancelar esses dois zeros. E 8 dividido por 20 é igual a 0,4. Calculando agora o valor médio do serviço de TV a cabo, a gente vai encontrar que, em média, o faturamento foi 110 bilhões de dólares, dividido por, vamos considerar 500 aqui, para facilitar os cálculos, mas ele está bem nessa faixa entre 500 e 600. Pode cortar esses dois zeros, isso é igual a 0,22. Agora a gente consegue comparar. O valor médio da anuidade do serviço via satélite sempre foi 0,4 é maior do que 0,22. Então, sempre foi maior do que o da TV a cabo para todos os anos, de 2016 até 2020, justamente porque eu falei que eles são bem comportadinhos. Se os gráficos não tivessem essa característica de informação bem comportada dentro de um intervalo pequenininho, o mais indicado seria fazer conta ano por ano de cada um dos valores médios. Mas nesse caso a gente pode afirmar que foi maior. Que por sua vez, no ano de 2020 tinha um valor médio de anuidade, blá blá blá, ao triplo do valor médio da anuidade do streaming.
Agora a gente está comparando TV a cabo com streaming e só no ano de 2020. Então a gente vai pegar essa informação aqui com essa informação aqui. Primeiro da TV a cabo. Vou apagar essas continhas. O da TV a cabo é essa informação em preto. O faturamento médio foi 110 bilhões de dólares, dividido por, a gente também pode aproximar para 500 milhões de assinantes. Essa continha que a gente já tem feita, que é 0,22. E agora, vamos calcular o valor médio da anuidade do streaming no ano de 2020. O do streaming é o que está em cinza, então aproximadamente 60 bilhões de dólares, dividido por o eixo Y, ele está marcando de 200 milhões em 200 milhões. Então, essa faixinha aqui é 1 bilhão e 100 milhões. Pode cancelar esses dois zeros. 6 dividido por 110, vou fazer essa continha aqui. 6 dividido por 110. Aproximadamente 0,05. Agora a gente já consegue comparar o valor médio anual da TV a cabo com o do streaming, sendo que a TV a cabo, no ano de 2020, tinha um valor médio de anuidade superior ao triplo do valor médio da anuidade de streaming, porque 3 vezes 0,05 é 0,15 e 0,22 é maior do que 0,15. Então, aqui o correto é superior. A alternativa que marca maior e superior é a alternativa A. Como essa prova teve 4 versões, a minha sugestão é você comparar a resposta e não a alternativa. Mas caso você tenha feito a versão 1 dessa prova, é a mesma que eu estou seguindo, então você pode comparar com as alternativas também. Com isso, nós terminamos a resolução da parte de matemática dessa prova, e eu queria saber de vocês, se vocês foram bem, e se vocês gostariam também que eu trouxesse para o canal a resolução da parte de raciocínio lógico dessa prova. Me contem aqui nos comentários, combinado? E se vocês preferirem também, podem me responder por e-mail, que está aqui na descrição do vídeo. Agradeço por vocês acompanharem até aqui e até o próximo vídeo, pessoal!